O governo Bolsonaro já acabou, né? Acabou logo depois da eleição, o Bolsonaro desapareceu, o Paulo Guedes sumiu, o governo Bolsonaro acabou, né? Temos aí o governo Lula governando o Brasil antes de assumir, essa é a verdade, né? Porque o governo de transição, o governo Lula é quem está fazendo todos os movimentos necessários para o Brasil continuar minimamente funcionando em 2023. O governo Bolsonaro desapareceu. Mas aí, todo presidente tem uma prerrogativa de nomear pessoas para cargos estratégicos muito importantes da administração federal, e essas nomeações não podem ser desfeitas, tá? A maioria delas não pode ser desfeita por lei, tá? Então você nomeia alguém, a pessoa tem 3 anos, por exemplo, de mandato, ela vai ficar lá. Então, o próximo governo Lula, segundo um levantamento que foi feito lá pela Estela Borges, repórter do UOL, diz o seguinte, que o Bolsonaro nomeou mais de 40 aliados a cargos estratégicos, tá? O UOL fez um levantamento com base no Diário Oficial da União. Desde o fim do segundo turno, o Bolsonaro nomeou ao menos 42 pessoas. 2 delas vão à Comissão de Ética Pública, cuja nomeação não pode ser desfeita. A comissão é responsável por analisar casos de potencial conflito de interesses e desvios de ocupantes de cargos de confiança. São mandatos, por exemplo, de 3 anos. Essas pessoas não saem de lá. Ontem, e aí é o seguinte, quem o Bolsonaro nomeou nessa reta final, né? Tem os 42 nomes aqui. Eu separei alguns para vocês terem uma ideia, tá? Quem vai assumir a Embratur, que é responsável pelo turismo brasileiro, pelas ações, inclusive no exterior, né, para chamar pessoas para visitar o Brasil, cuidar dessa parte de tentar transformar o Brasil num destino turístico global, que não é, né? A gente acha que é, Rio de Janeiro, não sei o que, não é. Tem mais gente que visita, sei lá, a Torre de Pisa por ano do que o Rio de Janeiro, né? Não tô falando da Itália, tô falando só da Torre de Pisa, tá? Só do Coliseu, só do Louvre. Tem mais gente que visita o Louvre por ano do que pessoas que visitam, sei lá, Salvador. Tá? O Brasil não é um destino turístico global. E a Embratur teria o trabalho de fazer isso. Sabem quem foi nomeado para a Embratur? Para um mandato de 4 anos, ou seja, vai ficar até o final do governo Lula? O Gilson Machado, o ex-ministro do turismo do Bolsonaro, também conhecido como sanfoneiro do Barco do Caronte. Lembra aquele sanfoneiro que ficava nas lives do Bolsonaro tocando sanfona? Desafinado, ruim pra um dedéu, lembra? É isso aí. 4 anos, sanfoneiro do Barco do Caronte. Gilson Machado, que tentou se eleger aí nas eleições passadas agora para deputado federal, não conseguiu, né? E aí vai ser o diretor-presidente da Embratur, tá? Além disso, tem 14 militares que foram nomeados para cargos, tá? Alterando composições de órgãos militares e trocas em 11 embaixadas, além de escritórios da ONU. Então são 13 embaixadores novos, 13, e 14 militares que vão ocupar cargos, inclusive dentro da ONU, tá? O governo Bolsonaro, que é o governo globalista, que odeia a ONU, não sei o quê. Então eles pegaram gente que eventualmente odeia a ONU, não sei se todos, alguns talvez, né? E vão colocar dentro da ONU. Claro, lógico, normal, né? Você pega alguém que odeia a ONU, que não quer que a ONU exista, que diz que a ONU é parte de um esquema global que junta pedófilos e a Hillary Clinton e o comunista e o Jorge Soros, né? E você coloca as pessoas dentro da ONU. Nada mais natural do que você fazer isso, né? Tem uma outra figura que assumiu, vai chefiar a secretaria. Ó, esse aqui é um caso, cara. Essa figura vai chefiar a Secretaria Especial de Cultura, tá? Que vai estar sobre o guarda-chuva no ano que vem do Ministério da Cultura, que vai ser recriado, né? Espero que seja recriado, né? O nome dessa figura é André Porciúncula, do PL da Bahia. Quem frequenta a rede social já ouviu falar nessa figura, tá? O Porciúncula, ele era o número 2 do Mário Frias, tá? Então ele era o brother do Mário Frias lá, a dupla, né? Mário Frias e André Porciúncula à frente da gestão da cultura. E aí, esse cara tentou se eleger deputado federal pela Bahia, não foi eleito. Mesmo caso do Gilson Machado, o sanfoneiro do capeta, não foi eleito. E aí, óbvio que não foi eleito, vamos fazer o quê? Vamos dar uma boquinha pra esse cara, tá? E aí colocaram o fulano pra assumir essa secretaria. O que o André Porciúncula fez nesses anos junto com o Mário Frias, na cultura do Brasil? Lutou pelo desmonte da Lei Rouanet, falou mal da Lei Rouanet 40 milhões de vezes, tá? Fez pressão, inclusive pública, para que não fossem aprovadas as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que são 2 leis de fomento à cultura, principalmente para artistas pequenos e médios que vivem no interior, que durante a pandemia não conseguiam trabalhar.
né? Então você é professor de guitarra ou de violão numa cidade do interior e faz show toda semana numa churrascaria. E você não conseguiu trabalhar na pandemia. Então teve 2 leis que foram criadas, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, para incentivar essas pessoas. Esse André Porciúncula, que vai estar por 4 anos agora na Secretaria de Cultura, no Ministério da Cultura, lutou, inclusive, publicamente contra a aprovação dessas leis. Eu vou ler um conteúdo aqui, que é do UOL também, para mostrar um pouco quem é esse cara. Porciúncula prometeu dinheiro da Lei Rouanet para conteúdo pró-armas. Em abril, a agência pública revelou que o PM, que para além de tudo esse André Porciúncula é um PM, tá? Disse que daria R$1 bilhão da Lei Rouanet para conteúdo pró-armas. A ideia, porém, não foi para frente. A promessa foi feita no fim de março, quando ele ainda não havia deixado a pasta para disputar as eleições, durante a Convenção Nacional Pró-Armas. Na ocasião, Porciúncula afirmou que o governo tinha R$1 bilhão e 200 milhões para 2 mega-eventos na área de cultura. Dinheiro esse que poderia ser usado, segundo ele, pelos criadores do grupo Pró-Armas. E aí disse o fulano, né? Estamos lançando agora na linha audiovisual que vocês podem usar para fazer documentários, filmes, webséries, podcasts. Para quê? Trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Trazer filmes sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade humana. Então esse cidadão, essa figura, vai estar no governo Lula a partir do ano que vem, nomeado pelo Bolsonaro. Não sei se ele pode ser removido de lá, eu acho que não nesse caso. É um cidadão que queria tirar dinheiro lá do professor de violão, lá do interior, da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, para dar para um grupo para fazer propaganda de armamento para civil. Tá? O que mais esse André Porciúncula fez? Em fevereiro, Porciúncula chamou o escritor Paulo Coelho de maconheiro e idiota. Eu, como amigo do Paulo Coelho, posso garantir pra vocês que não é nenhuma das duas coisas, tá? E agora eu tô falando sério mesmo. Apesar de eu e o Paulo Coelho termos invadido uma plantação de maconha em Genebra, né? Eu postei essa foto no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada na foto lá. Atacou o Lula, etc e tal, mas isso não interessa. O que interessa é o seguinte, cara. Cara que não entende nada de cultura. Não é só que não entende nada de cultura. Um cara que odeia cultura. Odeia cultura. Tava lá só como cabide de emprego, jogando o olavismo cultural vagabundo pra dentro da cultura. Vai lá, tá nomeado pelo Bolsonaro pra ficar enchendo o saco no próximo ano. Assim como ele, como diz o UOL aqui, são 42 pessoas, várias de cargo estratégico, né? Inclusive TCU, tem gente que, como já disse aqui, que vai ocupar embaixadas, né? Tem Celso Faria Júnior e João Henrique Nascimento de Freitas, por exemplo, para a Comissão de Ética Pública do Executivo Federal, Augusto Souto Pestana, do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Cônsul-Geral do Brasil em Xangai. Então, o que o Bolsonaro também nomeou diretores para as agências reguladoras, como a Anatel, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, né? Então, alguns casos pode ter troca, tá? Por exemplo, os cargos militares relacionados ao Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty, podem ser mudados, tá? Esse sim. Mas alguns não. Eu acho que o sanfoneiro maluco pode ser exonerado, né? E tem que ver se esse André Porciúncula pode ser exonerado. Mas aí, 42 bombinhas pro governo Lula no ano que vem já ter que se virar. Como a gente estava falando ontem aqui no programa, né? O governo Lula não vai ter vida fácil. Pelo contrário, vai ser osso começar esse governo. A negociação da PEC junto com o orçamento secreto já mostrou que essa parte do centrão aí não vai deixar barato. Eles vão tentar enfraquecer o governo, né? É o trabalho desses parlamentares tentar enfraquecer o governo. Então, para além disso tudo, o governo já começa o ano que vem com essas pedras no sapato. Obviamente, já sabe disso, né? E os cargos que possivelmente conseguir se livrar, vai se livrar, porque não vai querer ficar trabalhando com essa gente, né? Essa gente cafona, essa gente sem graça. Essa gente que odeia cultura na Secretaria de Cultura, né, gente? Essa gente que odeia a ONU dentro da ONU. Essa galera que odeia fazer política em áreas políticas. Essa galera cheia de interesses
obscuros em agências reguladoras, né? Então, assim, é muita gente ruim para você ter que lidar e ter que tirar dali, né?